E aí pessoal, tudo jóia? Voltando aqui de novo aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre remoção de vetores. Eu vou ensinar uma maneira de vocês removerem um elemento logicamente e um outro fisicamente. Qual que é a diferença, né? Logicamente, por exemplo, você tem um vetor de 10 posições. Você tem que remover a sexta posição dele. Não tem como você tirar aquele quadradinho dali, né? Aquela posição de memória dali. Então o que você tem que fazer? Você coloca um valor ali que não vai ser usado. Por exemplo, para string você coloca um vazio. Para inteiro você coloca, se for um vetor que você não vai usar número negativo, você coloca um -1. Então essa é a remoção lógica, né? Você deixa ela, o elemento, como é que eu vou dizer? Você deixa o elemento, aquela posição ali não vai ser mais utilizada. E a remoção física é realmente remover. Uma coisa muito importante dos vetores, até eu não falei nas outras aulas, eu deveria ter falado, é o seguinte: o vetor, quando você define o tamanho dele, não tem como mais mudar. Ele é fixo, ele não é mutável. Por exemplo, igual um array list. O array list ele é mutável, conforme você vai enchendo ele vai enchendo e vai aumentando. O vetor não, o vetor ele tem um tamanho fixo. Então quando você remove uma posição, como que você vai remover realmente aquela posição? Então tem um jeito de remover e depois ter um novo vetor sem aquela posição. Aí eu vou ensinar aqui para vocês. Essa aula vai ser um pouco mais extensa, né? Porque eu acho que sim, a operação em vetor mais chata de você fazer é a remoção física, né? Você tem que trocar um vetor por outro, tudo assim. Mais chata, entre aspas. Depois vocês vão ver que é bem simples, mas vamos começar então, né? Então a gente vai usar aquele mesmo vetor que a gente já estava usando mesmo. A gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez, pedir para o usuário um nome para remover, nesse caso só o nome para remover, né? Nome remover igual a leitor ponto. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir que insira o nome a ser removido. A gente vai criar dois métodos diferentes dessa vez. Um método vai ser para remover logicamente, que é bem simples. Como por exemplo, a gente está usando um vetor com nomes, a gente pode colocar ele vazio. Assim, o vazio é assim, né? A gente pode colocar ele vazio, a posição que a gente quer remover. Então vamos lá, vamos criar um método. Public static void. Podemos retornar booleano também, né? Para falar que foi removido. Public static boolean. Remoção lógica. Vamos fazer aquela mesma coisa de sempre. A gente tem que passar o nome para se remover, né? E temos que passar também o vetor. Agora vamos com calma aqui. Vamos criar. Aí que tá. Lembra que na aula passada eu coloquei lá para que ele trocasse todos os elementos. Até troquei o nome Lucas por Ismael. Para que ele trocasse todos os elementos, eu tinha que criar uma variável booleana para ela ficar colocando true nela toda hora e no fim só ela retornar. Porque se eu fizesse o return dentro do if, ele já ia, na primeira vez que ele removesse o nome, ele já ia, na primeira vez que ele removesse, né, ele já ia sair do método. Então eu acho melhor a gente fazer aqui para remover todas as ocorrências. Eu acho que fica mais interessante. Ou a gente pode fazer também para remover uma ocorrência e depois todas. Vamos fazer para remover uma ocorrência primeiro e depois a gente faz para remover todas, certo? Então primeiro para remover uma ocorrência só. Cria o for, já que você já sabe, né?
Mesmo esquema, ó, pra vocês verem como é que é importante essa questão da busca. Nós vamos ter que buscar de novo para achar onde está o nome a ser removido e remover. Então, o nome, se o nome remover for igual ao vetor em i, mesmo esquema, busca. O que a gente faz? Remove, né? Como é que a gente vai remover agora? Como isso aqui é uma remoção lógica, o que a gente vai fazer? Vetor em i é igual a vazio. No caso de ser string, né? Então, bem simples mesmo, uma remoção lógica. Aí, o que a gente vai procurar? A gente pode fazer diversas coisas, por exemplo, vetor em i igual a w. Aí, quando todo lugar que a gente sabe que foi uma posição removida, vai ser w. Se a gente quiser inserir de novo naquela posição, a gente vai procurar por w e inserir naquela posição. Então, assim, nós podemos deixar vazio ou nós podemos colocar alguma coisa. Vamos deixar vazio mesmo. Certo? Vai ficar vai ficar um buraco, né? No vetor. Mas a gente pode tratar isso de uma maneira bem simples. Vamos lá. Se aquele mesmo jeito que eu ensinei vocês na aula passada, remoção lógica, se for true, né? A gente dá um removido com sucesso. Removido com sucesso. Else. Não foi removido. Beleza. Isso aqui é só pra gente saber mesmo. Então, só pra gente saber se foi removido ou não. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro métodozinho de print, igual eu fiz na outra aula também. Só pra gente... uma coisa bem interessante, que eu tinha acabado de falar aqui com vocês, né? Pra gente restringir a print desse elemento que tá... Nós vamos fazer dois prints aqui. Pra gente restringir a print desse elemento que tá vazio. Se a gente colocou vazio nele, logo vai aparecer um buraco dentro do vetor. Quer ver? Se a gente mandar printar normal, o que vai acontecer? Ele vai printar vetor em i. E aqui eu vou fazer um outro esquema. Ó. Se vetor em i ponto equals vazio, ele não vai printar. Agora, para todos os outros casos, igual não, né? Se vetor em i se for diferente, ele vai printar. Vetor em i. Então o que aqui ele vai fazer? Na hora que for vazio ele não vai printar, então ele vai esquecer esse buraco. Então vocês estão percebendo a questão da remoção lógica? Você colocou o elemento ali, depois você trata para ele não aparecer. Então vamos testar. Vamos lá. O nome a ser removido vai ser Daniele. Aqui, ó, agora vocês vão conseguir perceber bem. Daniele estava nessa posição. Eu vou ter que dar um espaço aqui, porque senão vai ficar muito junto. Vou rodar de novo aqui. Daniele. Aqui, ó. Tá vendo que ficou um buraco no lugar que tinha Daniele? Justamente aqui, ó. Entre Lucas e Eduardo. Agora aqui não. Aqui ele já juntou os elementos. Lucas e Eduardo já estão juntos. Então, o que a gente pode perceber? Quando a gente faz a remoção lógica, depois a gente tem que tratar isso para ele não aparecer. Ele está ali, ele não está ali na verdade, né? Ele não está ali mais, mas a posição dele ainda tá ali, porque o vetor não é mutável. Então é isso, eu vou só alterar aqui para vocês verem como é que ficaria se a gente fosse remover vários elementos, né? Boolean resp igual a false. True.
Nessa maneira aqui agora ele vai remover todos os elementos, todas as ocorrências. Então vamos jogar um Lucas aqui, porque tem bastante ocorrência. Olha como é que ele ficou esburacado primeiro. Antes de Nádia tinha um Lucas, depois de João entre Daniel tinha um outro Lucas, aqui tinha outro Lucas. Aqui ele sumiu com todos os espaços, justamente por causa desse tratamento que a gente fez aqui, que foi restringir. Se tiver vazio lá dentro, que foi o que a gente colocou aqui, ó, ele não mostra, né? Ele só mostra quando não é vazio. Então essa aqui foi a remoção lógica. Agora eu vou mostrar para vocês a remoção física. Então vamos começar aqui. Remoção física. Acho que esses dois métodos aqui a gente vai precisar só de um desses métodos agora, né? Não vai precisar do outro mais. Vou deixar esse método aqui. Vou achar ele aqui só, para não atrapalhar a gente. Agora a gente vai partir para a remoção física. A remoção física ela é um pouco mais complicada. Por quê? Porque na remoção física a gente tem que recriar um vetor. Por quê? Porque quando a gente... Vamos supor o seguinte. Vamos dizer o seguinte, né? A gente tem um vetor de 10 posições. Ele sempre vai ter 10 posições. Esse mesmo vetor não muda. Não muda. O vetor não muda. Então, para a gente remover uma posição, a gente tem que criar um novo vetor. E nesse novo vetor, passar os elementos que vão ficar, sem ser o que vai ser removido. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Para a gente fazer um código bem inteligente. Vamos lá. Public static. O que a gente vai retornar? Vamos pensar. Um vetor assim, a gente pode retornar o próprio vetor, né? Public static int não, né? String remoção física. O que a gente vai precisar receber? O elemento a ser removido, o elemento a ser removido. Então vai ser string string nome removido, remover, né, igual tá lá em cima, e o vetor, né, que a gente vai precisar passar, string vetor. Então tá. Então é o seguinte, como a gente precisa saber qual o tamanho do vetor para poder declarar ele e para poder depois retornar ele, ou seja, a gente tem que ter um tamanho para poder declarar. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é descobrir quantas vezes vai ter esse nome remover aqui dentro do vetor. Primeira coisa que a gente precisa saber, para depois a gente definir qual vai ser o tamanho do novo vetor. Então a gente tem que fazer aquele mesmo algoritmo de busca de sempre, né? Vai ficar dando erro aqui porque eu não botei o retorno ainda, mas vamos fingir que isso aqui nem está aqui. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a busca. Se o que? Se o nome remover ponto equals, é o mesmo esquema de sempre, vetor em i, ou seja, achou o nome do vetor, incrementa a variável que a gente vai criar aqui, ó, int número ocorrências igual a 0, número ocorrências mais. Certo? Vocês conseguiram entender aqui? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que, como o vetor, eu já falei com vocês aqui, ele tem um tamanho fixo, a gente tem que contar o número de vezes que aparece o elemento que a gente vai remover para a gente poder criar um novo vetor de acordo com esse número de vezes. Ou seja, o tamanho do vetor que a gente já tinha, menos o número de ocorrências, vai ser justamente o que? O novo vetor. Vocês conseguiram entender?
Ah, e uma coisa muito importante, quando a gente está fazendo aqui, a gente já vai removendo ele logicamente. Porque quando a gente chegar na parte da remoção física, a gente vai como se a gente estivesse tratando para printar ele, igual a gente fez lá em cima. Que eu mostrei que a gente tira aqueles espaços. Então aqui, ele incrementou e o vetor em i vai receber vazio. Ou seja, aqui a gente removeu logicamente. Aqui embaixo, a gente vai fazer um novo for, certo? Dentro desse novo... Aliás, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vocês verem que esse aqui é o código um pouco mais elaborado, né? A gente vai ter que criar um novo vetor, que vai ser o vetor de retorno. Então vamos criar um vetor aqui. String vetor retorno vai ser igual a new string. O que? O que ele vai receber? Ele vai receber justamente o tamanho do vetor normal menos o número de ocorrências. Vocês conseguiram visualizar bem? Por quê? Se tinha, por exemplo, 10 ocorrências aqui. Vamos supor que tinha 10 ocorrências. 10 não, né? 10 é o tamanho do vetor inteiro. Vamos supor que tinha 3 ocorrências. Ele tem que criar um vetor agora de 7. Por quê? Justamente porque a gente não vai mais usar esses que estão vazios. Esses que foram removidos, né? Logicamente. Quando a gente for passar para o próximo, a gente vai colocar só o que não está vazio. Então vamos lá. Então agora que fica um pouquinho mais complicado. A gente vai ter que criar... Lembra quando a gente fez a questão de inverter o vetor? A gente teve que criar uma variável que diminuía e a outra que crescia? Vai ser mais ou menos isso, mas não vai ser bem isso não. A gente vai criar uma outra variável contadora aqui fora que vai ser igual a 0. Por quê? A gente tem que ter um contador andando no novo vetor, que é o vetor de retorno, e um contador andando no vetor comum. Vocês conseguiram aí perceber? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aquele mesmo esquema de busca, só que agora a busca vai ser pelos vazios. O que a gente já sabe? A gente sabe que o nosso vetor de retorno tem o tamanho x, né? Então, agora a gente vai usar o seguinte. Se vetor ponto equals vazio, se tiver vazio, ou melhor, né? Se for diferente de vazio, o que acontece? Vetor de retorno vai em vetor de retorno em contador vai receber vetor em i. Por quê? Se nessa posição aqui ele não for vazio, ou seja, ele vai ser um elemento que a gente quer transferir, né, para o novo vetor, que não vai ter os elementos que a gente queria remover, se não for vazio, ele passa. Só que eu não posso usar o i para os dois, porque o vetor de retorno é menor. Se eu usar o i, que vai até 10 no caso, ele vai estourar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, e além de fazer isso, toda vez que ele entrar aqui, eu tenho que dar um contador mais. Porque ele só vai incrementar aqui dentro. Vocês estão conseguindo entender? É um pouco mais complicado esse código mesmo. Então, olha, vou tentar explicar de novo aqui para ficar mais claro. Primeira coisa que a gente fez, nós definimos um número de ocorrências, certo? Que vai ser um contador. Procuramos aqui, removemos e descobrimos quantos elementos foram removidos. Beleza, botamos vazio em cada elemento removido. Viemos aqui e definimos um vetor com o tamanho que a gente vai precisar. Ou seja, sem os elementos que vão ser removidos, né? Fisicamente. Criamos um contador que vai ser o que vai andar junto com o vetor de retorno, porque ele é diferente do vetor comum. O tamanho dele é diferente do vetor comum. Claro, o tamanho dele é diferente do vetor comum se tiver algum elemento para ser removido, né? Senão, não vai ter diferença. Ele não vai remover. Aí depois o que a gente faz? Se o vetor for diferente, se na posição i não tiver vazio,
ele passa o elemento que estava em i para o que estava em vetor para o que está em vetor de retorno e incrementa o contador. Ou seja, tudo que não está vazio, ele passa para o novo vetor, que vai ser o da remoção física. Agora a última parte, que é só retornar, né? A gente vai retornar o vetor retorno. Aqui, ó. Tá errado aqui, ó. Isso. Agora vamos fazer a chamada no meio aqui, né? Dentro do if. Daquela mesma maneira lá que a gente faz. Emoção. Não, lógica não. Emoção física. Emoção física. Vou passar nome e remover. E vou passar vetor. Certo? Ah, tá. Então, agora eu vou ter que ter um vetor. Vou ter que só instanciar, não, só declarar um vetor aqui, ó. String. Mesmo nome aqui mesmo. Como é que eu chamei ele? Vetor retorno. Vetor retorno. Porque o que acontece? Eu só declarei. Eu não posso jogar direto dentro do if agora, igual eu fiz aqui, não. Porque nem porquê. Entendeu? Eu vou explicar pra vocês aqui, que isso aqui ficou um pouco complicado. Nós vamos tirar aqui do if. Opa. Meu teclado tá errado aqui. O vetor que a gente passa, o vetor que a gente retorna, ele tem que cair dentro de um outro vetor. De um novo vetor. Então, esse vetor aqui, retorno, vai receber o vetor que veio de remoção física. Como que a gente vai testar se alguma coisa foi removida? Muito simples. Vetor retorno, if vetor retorno ponto length for diferente de vetor ponto length. Ou seja, se não removeu nada, o tamanho dos dois vai ser igual. Se remover alguma coisa, o tamanho dos dois vai ser diferente. Se for diferente, removido com sucesso. Se não for, entenderam? Bem simples. E agora vamos printar o vetor de retorno, né? Vetor retorno em i. Vocês estão vendo aqui que eu não coloquei nenhuma condição daquela, se for vazio. Vocês verem que realmente foi removido fisicamente mesmo. Então vamos executar aqui o código, porque o vídeo já está muito grande, 23 minutos. Então vamos lá. Vamos remover primeiramente Lucas. Olha, deu alguma coisa errada. Aí, tá vendo? Fiz isso aí para testar vocês. Ó. Isso aqui, lembra que eu tinha falado que a gente não pode estourar o array, tentar acessar uma nova posição que não existe? Só de bater o olho aqui já dá pra ver, ó. Eu tava andando em um vetor utilizando o tamanho do outro. Como eu tinha removido 3 posições, você vê que ele estourou justamente na posição 7. Ou seja, meu vetor tinha 7, tinha um tamanho 7, então ele ia de 0 a 6. Quando eu tentei acessar a 7, porque o outro vetor ia até 9, né? Ele estourou e deu esse erro aqui. Array index out of bound exception. Então vamos reexecutar aqui. Foi um errinho bobo. Mas que é bom para vocês já irem pegando as malícias, né? De novo não, né? Então vamos lá, né? Essas aulas aqui eu faço com vocês assim de uma maneira bem interativa mesmo, porque não adianta eu ir fazendo tudo, dando tudo certo, né? Às vezes dá uns errinhos mesmo. A gente tem que olhar e ir pegando as malícias do que a gente errou, né? Isso é bom pra vocês também. Aqui, ó. Esqueci do i aqui, ó. Ele estava comparando o vetor.i com os vazios, então ele estava entrando aqui toda hora. Agora eu acredito que vai dar certo. Vamos lá. Aí, ó, funcionou. Então, vocês conseguiram visualizar aqui, ele removeu realmente, fisicamente, ele criou um novo vetor sem aqueles elementos, né? Vamos reexecutar aqui, vamos pedir para remover Daniele, que só tem uma ocorrência. Tá vendo? Ele removeu, deixou os Lucas aqui. Então eu espero que vocês tenham entendido. A próxima aula vai ser só
alguns exercícios, né? Essa aula ficou bem extensa, 25 minutos. Eu espero que vocês tenham entendido, pegado as malícias dos errinhos, né, que acontecem com qualquer pessoa. E que a gente tem que ter mais atenção, né? Então é isso aí. Até mais, pessoal, e obrigado pela atenção.